Depois da goleada sofrida para o Brusque na última rodada, a Ponte Preta foi até Recife em busca de afastar qualquer tipo de desconfiança na equipe. E foi o que a Macaca fez, venceu o Náutico fora de casa por 1-0. A vitória garantiu à equipe campineira liderança isolada por mais uma rodada. Com 3 vitórias e 1 empate, a Ponte é a melhor visitante da Série C, com 83% de aproveitamento. Mas é um time que sabe entender bem a fase defensiva, é um time solidário. Aqui não tem vaidade, não tem ego, todo mundo procurando se ajudar na fase defensiva e fazendo com que as oportunidades ofensivas fora de casa ela tenha se transformado em ocasiões de gol e depois fatalmente com gols também. Mas a partida deste sábado também acendeu um alerta para o treinador pontepretano. Nos últimos 4 jogos, a Ponte teve 3 jogadores expulsos. Em todo o ano, já são 6 em 20 partidas. E entre as 6 expulsões, 4 foram diretas e a maioria totalmente evitáveis. Em relação à expulsão do Léo, a gente tem que estar muito atento, não só o Léo, mas todos os jogadores têm que servir de lição para que nós... a gente não pode cometer esse tipo de erro, a gente tem que estar mais atento, né, para não ficarmos com inferioridade numérica. Isso aí é uma conversa que depois nós vamos ter interna e é um pedido que a gente já vem fazendo no dia a dia também para que nós... porque nós não podemos ficar repetindo esse tipo de erro. E o problema não é individual, já que 5 jogadores diferentes foram expulsos. Inclusive, quem deve substituir Léo Oliveira, expulso contra o Náutico, deve ser o Dudu, que já foi expulso outras 2 vezes. Após a vitória do último sábado, o elenco pontepretano se reapresentou na manhã desta segunda-feira e já iniciou a preparação para enfrentar o Ipiranga na próxima segunda. A Macaca recebe a equipe gaúcha no estádio Moisés Lucarelli pela 8ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. E se a Ponte Preta é a melhor visitante do campeonato, o aproveitamento em casa não tem sido destaque. Com 2 vitórias e 1 derrota, o clube tem apenas a 10ª melhor campanha como mandante. Jogar em casa para o nosso torcedor é fundamental, né? Com o apoio da nossa torcida, a gente é bem forte dentro de casa. E o jogo de sábado será segunda, né? A Ponte joga segunda-feira. Né? Será no Estádio Majestoso, já com a grama nova. A Ponte reformou a grama e, portanto, já... neste jogo vai estrear a grama nova, chamada grama de inverno. 6 expulsões em 20 jogos. É muita coisa, né? Batista, é muita coisa, mas a gente sabe, a intensidade, às vezes, da competição é complicada, né? E tem um grande problema, não dá para dizer se é problema, né? Mas tem um lance ou outro que poderia ser validado pelo VAR e aí a expulsão não ser concretizada, poderia acontecer também. Na Série C, nessa fase, não tem o VAR. Então eu acho que o que vale, né, diante de todo o cenário, é claro que são muitas expulsões, o que vale é que a Ponte está liderando a competição. É isso para mim o que vale. Qual que é o objetivo da Ponte? O primeiro objetivo, classificação. E o segundo, claro, o acesso. Agora... independente do que aconteça, né? Porque no jogo decisivo... O Alberto Valentim tem isso, né? O pessoal dá uma acalmada, mas a intensidade da competição, né, ela é um pouco mais complexa, não tenha dúvida. Vamos dar uma olhada aqui, ó, tela de classificação, agora a página 1, que é onde está a Ponte, ó. Ponte 16 em 7 jogos. Todos estão com 7 jogos. Brusque 14, que campanha está fazendo o Brusque, hein? Londrina 13, Caxias 12, Maringá 12, Ituano 11, São Bernardo 11, Ipiranga 10. O CSA tem 10 também, mas veja, ele tem 3 vitórias contra 2 do CSA. Por isso, ele está na 8ª colocação. Só repetindo, né? Muita gente pergunta como que é o regulamento. Então é sempre bom estar sempre explicando. 19 datas, turno único, não tem retorno. Turno único na primeira fase. Os 8 primeiros se classificam
e na segunda fase serão divididos em 2 grupos de 4. Aí turno e retorno. E os 2 primeiros de cada grupo sobem para a Série B. E aí tem uma decisão entre os 2 primeiros colocados, para decidir o título, o taça e etc. Mas o mais importante é o acesso, que vem na etapa seguinte, onde terá o VAR. Lamentavelmente, teremos VAR na segunda fase. Eu estou gostando demais da Série C sem VAR. O tal do VAR, olha, fazer jogo com VAR é terrível, né? Aí é o seguinte, para o lance, vai e volta, e foi, grita não foi, gol, traça linhas. Ah, tá ali meio centímetro na frente, não. E aí, o locutor grita o gol, a torcida vibra, o jogador sai, abraça todo mundo, tira a camisa, uma festa imensa. Aí o VAR, pá, estava impedido. Tem coisa mais chata do que o VAR? O VAR tira a vontade de torcer pro futebol, pô. Não tem VAR, fala, meu Deus do céu, vai começar de novo aquela palhaçada. Na Série C, não. Na Série C é jogo raiz. Vale o que o árbitro marcou no campo. Ele erra, claro que erra, ele é ser humano. Ele erra, ele acerta, mais acerta do que erra. Mas o jogo fica legal, ó. O jogo fluido. O jogo vai, não tem essas paradas absurdas que tem o VAR nas séries A e B do Campeonato Brasileiro. Você sabe que tá legal mesmo. Eu concordo com o amigo. Né? O VAR, do jeito que ele é praticado, utilizado e interpretado no Brasil, é melhor não ter. Porque eles não entendem a ferramenta e como utilizá-la. É porque a ferramenta então, é boa, né? É boa, mas ela é mal utilizada no Brasil. Exatamente. Por falta de competência, de comando e por uma série de fatores. Eu acho também que fica mais legal. Não deveria ter até o final do campeonato. Independente se acontecerem ou não os erros. E tem mais gente falando isso, viu? Tem jogador falando isso, técnico também concordando com o que você colocou. Né? No Brasil, infelizmente, atrapalha mais do que ajuda. Mas na ponte, falando do líder do campeonato, eu quero dizer que eu concordo contigo quando você fala, precisa ter uma conversa com a rapaziada. Não dá para todo jogo, Gleger, nas últimas 5 partidas, em 4, você terminar com um homem a menos. Não tem necessidade. Não era uma situação de gol, por exemplo, nesse último lance de revanchismo. Já conversaram com ele. Estou falando do Léo Oliveira. Porque o Arnaldo deu uma pegada, acho que no Jean Dias, se eu não estou enganado, no lance anterior. Aí ele foi lá querer revidar, só que ele pisou no tornozelo do Arnaldo. Não precisa disso. Léo Oliveira é um jogador que tem uma alta qualidade. Não precisa fazer isso. Nem ele, nem o seu Dudu, que são os mais... E o Gé também, né? O Gé, por enquanto, está tranquilo. Mas são os mais destemperados do grupo da Ponte. Aliás, seria interessante fazer um levantamento, porque assim, a grande maioria dos jogos da Série C está tendo muitas expulsões. Muitas mesmo. Seria legal fazer um levantamento. Porque, claro, o time tem que ter uma conversa, tem que baixar um pouco essa questão dos cartões. A temperatura tem que ir. Agora, a temperatura da Série C, ela é muito forte. Então, é o que ocasiona esse tipo de coisa. Mas seria interessante, viu, Batista? Até pra gente saber aí a média de cartões vermelhos, principalmente na Série C. Ô, Gleger, você não estava aqui ontem, abordamos o tema. O jogo da Ponte é só na segunda, tem muito tempo pela frente, mas tem 2 desfalques que são consideráveis. O Léo Oliveira, que foi expulso, estamos falando dele, e o Emerson Santos, que tomou o 3º cartão amarelo. Dudu está voltando, cumpriu suspensão contra o Náutico e estará disponível para o próximo jogo. Como é que fica a montagem desse meio-campo? E também uma outra coisa. Contra o Náutico, o técnico Alberto Valentim usou o sistema com 3 zagueiros. Coisa que ele já tinha utilizado, né, no Campeonato Paulista e não estava utilizando na Série C. Ele continua, na sua opinião, com os 3 zagueiros, ou você acha que ele volta na plataforma tática anterior com 2 zagueiros, ou seja, 4-4-2? Batista, eu acho que ele vai manter o mesmo esquema. Com 3 zagueiros. Até porque esse esquema é aquele mesmo implantado no Campeonato Paulista, onde a Ponte fez uma belíssima campanha. Claro que com algumas variações, e aí o lado esquerdo lá com o Barcelos, o Arthur, nessa variação, eu acho que ele vai manter.
Acho que ele mantém ali os três. E, mas vai jogar em. Né? Fica. Quais são? Hein? Quais são os 3 zagueiros? Wanderson, Sérgio Rafael e o Barcelos, né? Que fecha por ali. Entendeu? E aí você faz aquela dobra lá pelo lado esquerdo, em alguns momentos se adianta um pouco mais. Mas ele deixou muito claro isso. E eu mostrei, inclusive, aqui, eu perguntei para o Alberto, viu, qual que é a função do Barcelos? Zagueiro. Ele falou isso. Falou aqui pra gente. Falou aqui também. Então... Mas assim, o Tigrão criticou nós todos ontem na Rádio Bandeirantes. Ele, teve um ouvinte que mandou uma mensagem. Falou, olha, o slogan do CH é bate pesado. Do Tigrão tem que mudar para desce o porrete. Desce o porrete? Porque ele, na visão dele, o Barcelos não é zagueiro. Ele é um volante, inclusive, que chega à frente. Não, mas aí é a opinião dele, né? Eu não vejo dessa forma também. Até porque quem implantou essa possibilidade do Barcelos foi o Alberto Valentim, que é o técnico, que treina todo dia, que está todo dia com o cara, que dá pré-eleição, que posiciona. E ele falou isso aqui. E falou isso pra mim. Então, peraí, eu não vou contrariar o cara que escala o time. Eu teria que contrariar o cara. No meio campo tem que jogar o Dudu, que vai jogar porque vai voltar, e o Luiz Felipe, tá pedindo passagem. Foi muito bem, hein? Sai Emerson Santos e Léo Oliveira, entra Dudu e Luiz Felipe.